Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 28, 29 e 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 28, 29 e só a parte A do versículo 30. Diz assim: e embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele, Jesus, estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Agora nós vamos ler juntos, ali no telão. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tome seu assento e diga para a pessoa que está do seu lado: Deus ressuscitou Jesus. A verdade é que Jesus vive. E essa verdade é algo que Satanás, de forma nenhuma, gostaria que você soubesse. A convicção da nossa salvação não está apenas baseado na morte de Jesus, mas também na sua ressurreição. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele seria talvez como muitos líderes religiosos que passaram por essa terra, que morreram e ponto. Jesus, então, ele não apenas passou e morreu, mas ele ressuscitou. Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Todas as outras religiões, os seus fundadores morreram e ponto final. Mas o cristianismo, ou no cristianismo, Jesus morreu, o seu fundador. Porém, ele ressuscitou. Então a esperança da igreja, ela está no fato de que ele está vivo. Está no fato de que ele é o Filho de Deus enviado para morrer por nós. Davi, quando escreveu o Salmo 51, versículo 5, ele diz que em iniquidade ele foi formado e em pecado foi concebido pela mãe. Essa é a realidade de todo ser humano, porque nós viemos de Adão, de uma natureza caída, e é dessa forma que somos gerados. Mas com Jesus é diferente. Miguel disse para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e aquele que nascer de ti será chamado Santo, o Filho de Deus. Jesus, ele se difere nisso, ele é diferente, e não podia ser ao contrário, porque ele é o Filho de Deus. Baixa só um pouquinho o fundo musical para mim, por favor. Jesus foi o único homem que pisou na terra e não cometeu nenhum pecado. Ele veio e morreu, e dá vontade de pregar tudo que eu preguei ontem. Vocês acreditam nisso? Mas pastor, não enjoa? Não, dá vontade de falar tudo de novo que eu falei ontem. Mas vamos lá. Jesus morreu. Amém? E quando Jesus morreu, continuando então esse final de semana tão maravilhoso, a Bíblia diz que ele ainda preso ao madeiro, José de Arimateia, senador conhecido, pediu o corpo de Jesus a Pilatos. O texto vai nos afirmar e confirmar, lá em Marcos 15, 43, que ele teve ousadia para pedir o corpo a Pilatos, porque Pilatos não era um homem fácil de se tratar, mas ele sabia o risco que ele corria. Ele podia ser mal visto pelos judeus, mas ele teve uma ousadia. Essa ousadia foi colocada nele pelo Espírito Santo.
ele pede o corpo a Pilatos, e Pilatos dá o corpo a ele. Ele então vai à cruz, tira Jesus da cruz, enrola Jesus em lenços, um lenço no rosto e um lençol no corpo, e ele leva Jesus ao sepulcro, tudo isso acompanhado das mulheres. Deixa eu marcar um ponto aqui para as mulheres. Quando Jesus foi crucificado, todos fugiram, mas as mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, todos os homens fugiram, mas as mulheres estavam lá. Quando Jesus ressuscitou, os homens não foram, mas as mulheres estavam lá. Que percepção, hein? Que fé, que coisa maravilhosa. Bom, elas estavam lá e acompanharam o sepultamento. Jesus foi colocado dentro de um sepulcro feito na rocha, uma espécie de buraco mesmo. Rolaram uma pedra na frente do sepulcro, colocaram na pedra o selo romano, de que aquilo não podia ser movido, e ainda que alguém quisesse, precisaria de no mínimo 10 homens para mover aquela pedra, que rolava dentro de uma canaleta também de pedra, tudo de pedra, e virava aquela pedra com mais de tonelada na boca do sepulcro, e eles ainda selavam aquilo tudo, para que o ar não entrasse e não saísse, e ainda foi colocado o carimbo romano na pedra, de que aquele selo não poderia ser rompido, que aquela pedra não poderia ser movida, porque quem o fizesse era digno de morte. Colocaram guardas para o lado de fora, e para o lado de dentro estava o meu, o teu e o nosso Jesus. Mas se você pensa que Jesus dormiu 3 dias, você está absolutamente enganado. Em Mateus, no capítulo de número 12, versículo 40, a palavra de Deus nos diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando a gente faz uma conexão das Escrituras, a gente entende que durante esses 3 dias, Jesus fez coisas que mudaram a história espiritual do universo, que mudaram a história física da terra. Quando a gente lê a palavra de Deus e conecta textos, a gente percebe que, por exemplo, o texto de 1 Pedro 3,19, diz que o Senhor pregou aos espíritos em prisão. Quando a gente lê Efésios, capítulo de número 4, do 8 ao 10, que nos diz, porque diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Vou facilitar para você. Quando Jesus foi sepultado, a morte celebrou uma grande vitória. O Filho de Deus estava morto. Houve uma festa no inferno. O diabo convocou todos os seus demônios, todos os seus capetas para festarem. Por quê? Porque o Filho de Deus havia morrido. Mas a Bíblia diz que ele desceu. E a Bíblia diz que ele desceu até as partes mais baixas da terra. Nós entendemos claramente, nitidamente, fazendo uma conexão desses textos com o texto de Apocalipse capítulo 1, nós entendemos que Jesus desceu ao inferno, bateu na porta de Satanás, o diabo abriu, e ele disse, eu quero as chaves do inferno e da morte. Jesus entrou dentro da morte e matou a morte. Todos aqueles que estavam em prisões ficaram sabendo que o Filho de Deus veio à terra e morreu. Ninguém, preste bem atenção, redobre a sua atenção, ninguém entra no céu se não for pelo sangue de Jesus. Quando Jesus morreu, muita gente já havia morrido.
E os que morriam antes de Jesus ter vindo a esta terra, eles iam para o seio de Abraão. Quando nós vemos a parábola do rico e do Lázaro, percebemos que o seio de Abraão ficava num lugar da onde se conseguia ver o abismo. Ali, no seio de Abraão, ficou todos aqueles que criam que Deus enviaria o Messias. Mas morreram. Morreram, não foram para o céu. Por quê? Porque no céu só entra quem foi lavado e remido no sangue precioso de Jesus. Quando Jesus sai do inferno com a chave do inferno e da morte, porque deixa eu abrir um parênteses, o diabo não tem a chave nem da casa dele. Você não precisa ter medo do diabo. O diabo teve a cabeça esmagada pelo calcanhar de Jesus. Quando ele sai, ele sobe, porque o mesmo que desceu, a Bíblia diz em Efésios que é o mesmo que subiu e levou cativo o cativeiro. Jesus passa no seio de Abraão e pega todos aqueles que morreram antes da sua morte e sobe com os cativos que estavam no cativeiro até o paraíso. Hoje não existe mais seio de Abraão, ele foi abolido quando Jesus morreu naquela cruz e derramou o seu sangue precioso. Quando ele sobe com esses cativos, com esses que morreram, quem, pastor, estava ali? Ali tinha Abraão, ali tinha Isaac, ali tinha Jacó, ali tinha Jeremias, ali tinha Isaías, ali tinha Ezequiel, ali tinha Daniel. Estava todo mundo ali esperando ansiosamente para o dia que o Messias derramasse o seu sangue e eles fossem levados à glória. Quando eles chegam na porta do paraíso, Jesus vai inaugurar agora o paraíso. Quem está entendendo isso, diga amém. Quando ele chega na porta do paraíso, quem está com ele? Abraão, Isaac, Jacó, está Ezequiel, Jeremias, está todo mundo ali. E Jesus vai abrir a porta do paraíso para inaugurar o paraíso. E aí, quem que vai cortar a faixa para inaugurar o paraíso? Jesus diz, vem você. O povo olha para ver quem é e sai lá de trás da multidão, meio sem graça, meio desenchavido, o ladrão da cruz. Jesus diz, pode vir, você vai cortar a faixa, porque é para pessoas como você que eu vim, para buscar aquele que havia se perdido. Você corta a faixa, você inaugura o paraíso, e o povo entra no paraíso. Quem pode dar um glória a Deus? Mas não se empolgue muito. Porque quando Jesus voltar, ele acaba com o paraíso e abre as bodas do Cordeiro, abre o céu de glória para nós. Tem coisa muito melhor ainda para acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Feito isso, deu o terceiro dia. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, solta as ânsias da morte, porque era impossível que fosse retido por ela. Era impossível a morte segurar Jesus. Então a Bíblia diz que o Pai ressuscita o Filho. Por que o Pai ressuscita o Filho? Porque o Pai foi quem deu o Filho para morrer. Então o mesmo Pai ressuscita o Filho. A Bíblia diz então que Jesus é ressuscitado. Você já parou para pensar nessa cena? Jesus se levanta na tumba fria. Jesus se assenta. Jesus tira de si os lençóis, joga no chão. Jesus tira o lenço da sua cabeça, dobra e põe à parte. Como foi dito até pelo Adriel aqui na quinta-feira, que na cultura judaica, o lenço dobrado significa, eu não terminei, um dia eu vou voltar. Ele deixa o lenço dobrado à parte. Jesus ergue a cabeça. Gente, Jesus ressuscitou. A vida volta ao seu corpo. Ele enche os pulmões de ar. E quando ele solta o ar dos seus pulmões, a primeira frase de Jesus, isso eu digo por fé, a primeira frase de Jesus, que nos é revelada em 1 Coríntios 15, 55 é, onde está
está, inferno, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Aleluia. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Querido, se você não acredita nisso, dá tempo de ir embora. Porque Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, 17, diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós permanecemos nos pecados. O que faz a diferença é crermos que Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou poderoso, Ele ressuscitou cheio de glória, Ele ressuscitou, louvado seja Deus. Ele divide aquele bolo maravilhoso que nós estamos dividindo nesse sábado e domingo, morte e ressurreição, esse bolo de duas partes, que tem que ser comido junto, porque nós temos que crer que Ele morreu, sim, sim, mas temos que crer que Ele ressuscitou também. Glória a Deus por isso. Por isso a nossa fé se baseia nesses dois pilares principais, morte e ressurreição. E quando Paulo foi escrever aos Filipenses, primeiro ele fala da morte, primeiro ele fala da humilhação, e ele vai dizer que em nós tem que haver o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado em figura de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Acabamos assim ontem. Mas hoje retomamos, e os versículos continuam. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vivo, 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 para a glória de Deus Pai. Olha que coisa gloriosa, que coisa mais maravilhosa. Ele ressuscitou. Vamos dizer juntos? Ele. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Levante a mão e diga: eu creio que Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bom, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, teve um terremoto. Teve um terremoto. Quando Ele ressuscitou, a pedra que tinha girado para baixo na canaleta girou para cima. Porque Ele veio para inverter o normal. Ele veio para salvar o que não presta. Ele veio para purificar o pecador. Ele veio para mudar a natureza. Ele veio para fazer ao contrário do que o mundo nos manda fazer. Houve um terremoto e Jesus saiu do túmulo. Quando Jesus saiu do túmulo, tem um anjo sentado em cima da pedra. Irmãos, esse negócio do anjo estar sentado em cima da pedra é um sinal maravilhoso. Eu amo isso, essa imagem. O anjo, houve um terremoto, a pedra foi movida e o anjo sentou em cima da pedra. Eu acho até que ele colocou um pé em cima da pedra e deixou outra perna pendurada, como quem diz: é isso aqui? Vocês já acharam que isso aqui segurava Jesus? É isso mesmo? Vocês achavam que essa pedra ia segurar o Filho de Deus? É isso? Vocês achavam que esse selinho de Roma segurava o Todo-Poderoso, o Jesus de Nazaré? Ele está sentado em cima da pedra. O aspecto do anjo é como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E aí as mulheres vêm vindo. Por que as mulheres vêm vindo? Porque elas vão até o túmulo. Quem que elas querem encontrar? Diga comigo: um defunto. Um defunto. Vamos lá, vamos encontrar o defunto. Quando chega lá, não tem mais. Elas olham para dentro. E aí os anjos encostam e dizem assim: viu, por que vocês estão aqui no cemitério procurando um morto, sendo que o que vocês procuram está vivo? Por que procuram entre os mortos
o vivente. Eu acho maravilhoso porque a palavra vivente significa que ele é desde a eternidade, ele vive. E ele viverá para sempre. Ele é o vivente. Vivente. Aleluia. Por que vocês estão aqui procurando um morto? Sendo que ele já está vivo. Por que procuram entre os mortos o vivente? Aí o anjo diz o que Jesus tinha dito, mas até então ninguém acreditava. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Avisem os discípulos. E lá vai a mulherada correndo. E chega lá, Jesus ressuscitou. E eles olham um para a cara do outro. E está lá em Lucas, no capítulo 24, que achavam que elas estavam delirando. Mas Pedro e João saem correndo. E Pedro vai correndo e diz, eu chego primeiro, eu chego primeiro, eu chego primeiro. Mas João corria mais do que Pedro. E João ultrapassou Pedro na corrida. E quando João ultrapassou Pedro na corrida, chegou no túmulo. E quando ele chegou no túmulo, ele não teve coragem de entrar. Correu, mas não teve coragem de entrar. Daqui a pouco passa por ele um correndo, o Pedrão. Uá! Cheguei! E já foi entrando para dentro. E quando Pedro entra para dentro, ele diz, estou vendo o lençol aqui, estou vendo o lenço dobrado. Mas lenço dobrado? Opa! Alguma coisa aconteceu aqui. Quem dobrou esse lenço disse que vai voltar. Será que quem roubou o corpo está dizendo que vai voltar? O que é esse lenço dobrado? Mal sabia ele que era Jesus dizendo, do mesmo modo que eu ressuscitei, é o mesmo modo que eu vou voltar. Aleluia, aleluia. Aí Pedro sai correndo, e João sai correndo, e as mulheres estão lá, e de repente a gente olha na estrada de Jerusalém, vem uma mulher voltando. Por quê? Porque ela queria ficar mais um pouco ali. Quem é ela? Maria Madalena, aquela de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela queria ter mais um tempo com ele, ela queria saber onde estava o corpo, ela queria saber o que fizeram com ele. E ela chega e fica fora do túmulo, mas quando ela põe a cabeça para dentro, ela vê 2 anjos. Observe que quem insiste mais, tem mais revelação. Observe que quem acredita mais, tem mais revelação. Quem acredita mais, vê mais o impossível. Quem acredita mais, vê mais o milagre. Então alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite. Não deixe de acreditar. Continue acreditando que o teu milagre vai chegar. Ela bota a cabeça dentro do túmulo e ela vê 2 anjos. Um na cabeceira e um nos pés. Um anjo aqui, observe essa cena. Um anjo aqui na cabeceira e um anjo aqui nos pés. Exatamente como a Arca da Aliança, que tinha 2 querubins em cima da arca que se viam, os seus semblantes eram virados para dentro, para o propiciatório, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e colocava o sangue de um animal para pedir perdão pelos pecados do povo. Era a mesma cena, quando ela entra dentro do túmulo, quando ela olha lá dentro do túmulo, ela vê a mesma cena da Arca da Aliança. Um anjo aqui, e no meio, aquele que foi o sacrifício, mas não mais pelo pecado do povo por 1 ano, mas por todos os pecados para sempre. Aí os anjos olham para ela e perguntam, por que choras, mulher? Gente, me ajuda. Quem perguntou para ela? Foram os? Você já viu o anjo? Ela viu logo 2 de uma vez, viu? 2 de uma vez. Mas ela, não sei, se talvez fosse algum de nós, já ia dar um mortal, ia dar uma rodada, um sapato de fogo, não sei, uma espada relampejante de fogo, anjo, né? Mas ela olhou e disse assim, o que vocês fizeram com o meu Jesus? O amor por Jesus é tão grande, tão grande, tão grande. Eu não quero. É anjo, legal, que lindo, bonito. Mas cadê ele? O que fizeram com o meu Jesus? E aí quando ela olha para trás, Jesus está em pé atrás dela.
E aí Jesus pergunta para ela: por que choras? Por que choras? E ela deu aquela olhadinha para trás assim, ó. E a Bíblia diz, achando ela que era o jardineiro. Era mesmo. Veio arrumar o jardim dela, colocar rosas da ressurreição no jardim dela. Achando que era um jardineiro, falou: me diga onde você colocou ele, para que eu possa encontrá-lo. Por que choras? Aí Jesus olha para ela daqui e solta a palavra mágica: Maria. Quando ele diz Maria, quando Jesus chama pelo nome, a terra se abala. Aleluia, aleluia. Se você não der glória a Deus, eu vou dar glória a Deus por você, por mim, por quem está lá passando na rua, por quem está lá comprando pizza no brasão. Eu vou dar glória a Deus por todo mundo hoje. Maria, ela, Raboni, que quer dizer mestre. Ela foi a primeira a ver, porque foi a que mais acreditou. Deixa eu te falar uma coisa, acredite que Jesus ressuscitou. Pelo amor de Deus, acredite, Jesus ressuscitou. Raboni, mestre. Aí não precisa a Bíblia me dizer o que ela fez, porque o que ele diz para ela já me revela. Ele diz assim: não me detenhas. Não me detenha. Então não precisa, a Bíblia não precisa me dizer que ela se agarrou nele, nas pernas, nos pés dele, disse: mestre, como quem diz, nunca mais eu te deixo sair de perto de mim, nunca mais tu sai daqui, nunca mais. Aí Jesus olha para ela e diz assim, ó: não me detenhas, não me detenhas, mas escute, eu vou te dar um ministério agora. Vai e avisa os meus irmãos, vai e conta que eu estou vivo. Vai, vai, vai. Quem pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia. Tudo isso de manhã, gente, tudo isso de manhã do domingo de Páscoa. Diga domingo de Páscoa. De manhã. À tarde, 2 discípulos indo no caminho de Emaús, com a cabeça baixa, tristes, aborrecidos, coisados. Eles estavam coisados, indo para e falando que Jesus morreu, e agora o que foi, o que não foi. E de repente Jesus aparece de novo. Como Jesus gosta de aparecer, né? Já nós vamos chegar aqui nessa noite. Ele ama se revelar, então ele encosta neles. O que está acontecendo? Do que vocês estão falando? Aí um deles olha e diz assim: tu é peregrino em Jerusalém, que não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, me fala. Não, porque veio um Jesus aí e disse que ia libertar o povo e que não sei o quê, e nós até críamos que ele era um profeta e tal, e aí pegaram ele e mataram, e ouvi um papo aí na hora do almoço, que ele já ressuscitou, mas isso foi as mulheres que falaram, não sei, ninguém está acreditando muito nesse papo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: ó nécios, né, e tardios de coração. A palavra nécios, ela foi traduzida como falta de mente, inteligência. Então você pode usar a palavra no português. Qual é a palavra que a gente dá mesmo? Não diga, em nome de Jesus. Jesus diz: ó nécios, e tardios para compreender tudo o que foi escrito a respeito dele. E a Bíblia diz que ele começou pelos profetas. Imagina Jesus pregando: tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim. Imagina Jesus pregando, entrou lá nos profetas e veio no Velho Testamento rachando tudo. E quando terminou, chegou na casa deles em Emaús.
E aí Jesus, olha que coisa maravilhosa, gente. Eles entram e Jesus fica ali, e aí Jesus faz assim, ó. A Bíblia diz assim, e fez que ia para mais longe. Jesus faz assim, ó. Aí eles falam, não quer ficar conosco? Fico. Você tem que entender que Jesus está passando aqui nessa noite, olhando para dentro das bolas dos teus olhos, e assim, ó, vai me chamar ou não vai? Vai me convidar? Entro ou não entro? Entro ou não entro? Entra! Ele entrou, sentou na mesa, pegou o pão. Graças te dou, ó Pai. Não reconheceram pela aparência, mas reconheceram pela oração. Você não precisa ser reconhecido pela roupa que você veste, nem pelo penteado que você tem. Seja reconhecido pela comunhão que você tem com Deus. Graças te dou, ó Pai. Pronto. Eles olharam para a cara do outro. Eu reconheço essa oração. Eu reconheço essa oração. É ele. Ele, ó, desapareceu. E eles voltaram correndo de noite. Agora já era noite. Diga noite. Do quê? Diga domingo de Páscoa. E eles correm e vão lá onde os discípulos estão trancados, com as portas cerradas, com medo dos judeus. E eles começam a contar, e os discípulos não acreditando, e de repente, Jesus aparece no meio deles. E o que é que Jesus vai dizer? Paz seja com vocês. Acalma a alma. Aquieta. Olha aqui na minha mão. As marcas dos cravos. Ei, tenham paz. Olha aqui nos meus pés. Ei, aquieta. Olha aqui, ó. Põe a mão onde a lança entrou. Sou eu. Eu ressuscitei. Ei, paz seja convosco. Deixa eu falar uma coisa para você que o Espírito Santo está me mandando te dizer. Tenha paz. Ele ressuscitou. Não, pastor, mas está uma loucura. Paz. Porque essa perturbação, porque esse incômodo, paz seja convosco. Eu ressuscitei, diz o Senhor. Eu ressuscitei, diz o Senhor. Era domingo de Páscoa à noite. Eu quero te dizer, talvez você não tenha feito o link aí do negócio, mas nós estamos num domingo de Páscoa à noite. Jesus entra no nosso meio aqui nessa noite. Como que você sabe, pastor? Porque eu creio que Ele vive. Ele para no nosso meio aqui nessa noite e diz, paz seja convosco. Olhem as minhas mãos, olhem os meus pés, sou eu mesmo. Olha o que ele diz para nós. Eu ressuscitei. Jesus ressuscitou. Quem pode dar glória a Deus por isso? E só porque Ele está vivo, só porque Ele está vivo, tem uma porção de coisas que eu poderia dizer que acontecem só porque Ele está vivo. Mas vou falar umas 3 ou 4 aqui bem rapidinho. A primeira, só porque Ele está vivo, o túmulo está vazio. A arqueologia não encontrou restos mortais de Jesus. Se você for lá em Meca,
Na Arábia Saudita, no túmulo de Maomé, está escrito: aqui jaz os ossos de Maomé. Se você for lá na França, criador do islamismo, se você for lá na França, no túmulo de Allan Kardec, fundador do espiritismo, diz: aqui jaz os ossos de Allan Kardec. Se você for lá na Índia, no túmulo de Buda, está lá: aqui jaz os ossos de Buda. Mas se você for em Jerusalém, se vocês forem em Jerusalém, quando você entra no jardim do túmulo, você faz um passeio dentro do jardim, lá na ponta do jardim você tem uma vista panorâmica do Monte Caveira, do Gólgota. E daí você dá a volta e você vem por trás das árvores, e como daqui, lá naquela parede, por trás das árvores, você vê o túmulo, de lado. E vai te dando um negócio, vai subindo um negócio, vai subindo um negócio, você diz: eu vou chegar, e aí você vai, quanto mais perto você chega, mais agitado você fica, e aí você não sabe que reação você vai ter. Aí você chega na porta do túmulo, na porta, tem uma escadinha para subir na porta. Tem uma escadinha. Aqui tudo é pedra, aqui está o buraco. Tem uma escadinha para subir na pedra. Quando você sobe na escadinha, você dá de cara com uma porta fechada. E na porta está escrito assim, numa plaquinha, escrito à mão: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aí mesmo o mais curioso vai abrir a porta. Abri a porta. Quando eu botei o pé, eu não tenho uma explicação. Ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Gente, Jesus não está mais lá. A minha alegria foi de pular, mas se eu pulasse eu dava com a cabeça no teto de pedra. Aí eu dei aquela entradinha para frente assim e olhei. Na cabeceira tem tipo um ressalto de pedra, e eu olhei e falei assim: foi aqui que ele botou o lenço dobrado. Foi aqui que o lenço dobrado foi colocado como sinal de que um dia ele vai voltar. O túmulo, gente, está vazio. É o único vazio. O túmulo está vazio. Por quê? Porque ele ressuscitou. O túmulo está vazio por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Só porque ele vive, você pode ter alegria na sua vida. Só porque ele vive, você pode ter alegria na sua vida. Mateus capítulo 28, 8, eu entendi esse versículo. Porque diz assim: e elas saíram apressadamente do sepulcro, com temor. Por que temor? Meu Deus, ele era o Filho de Deus mesmo. E com grande alegria. Quem descobre que Jesus ressuscitou, fica feliz. Os discípulos estavam tristes antes de Jesus morrer, porque Jesus ia morrer, e Jesus diz para eles: gente, uma mulher grávida, ela começa a ficar angustiada e triste na hora de dar à luz, mas logo que pega o filho no colo, ela esquece de toda a tristeza e a alegria lhe é redobrada. Quem aqui já é mãe, diga amém, que concorda com isso que eu disse. Diga amém. Vocês concordam com isso? É o que Jesus disse. Aí ele vai dizer para eles: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez me vereis, e o vosso coração se alegrará. Agora escuta: e a vossa alegria não te será tirada. A minha alegria não está nas coisas que me cercam, nem nas circunstâncias. A minha alegria está no fato
de que Jesus vive, de que Jesus ressuscitou. Querido, o choro pode até durar uma noite, Salmo 35, mas a alegria vem ao amanhecer. Só porque ele vive, o coração aquece. Os discípulos disseram: não ardia em nossos corações quando ele falava conosco no caminho? Só porque ele vive, o coração esquenta. Quando a gente ouve a voz dele, a voz do Senhor, diz o Salmo 29:7, ele separa labaredas de fogo. A voz do Senhor aquece os corações. Quem está sentindo o coração aquecido aqui nessa noite? Para terminar, só porque ele vive, eu posso ter a plena certeza da sua presença. Em Mateus, olha que coisa interessante essa coincidência. Mateus 18:20, ele diz assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Mateus 18:20, 10 capítulos depois, Mateus 28:20, Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. Aí ele consegue melhorar o que ele já tinha dito. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só porque ele vive, eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Só porque ele vive, a gente vê milagres. Só porque ele vive, existe o milagre da salvação. Não é eu que salvo, quem salva é Jesus. Só porque ele vive, tem libertação. Não é eu que liberto, quem liberta é Jesus. Só porque ele vive, tem cura. Não sou eu que curo, é ele quem cura. Só porque ele vive, existe cura. Domingo passado, uma mulher foi curada aqui de uma enfermidade. Deu testemunho. Por quê? Porque o pastor cura? Não. Porque a igreja cura? Não. Porque aquele que vive, cura. Só porque ele vive, tem batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque quem batiza com o Espírito Santo é ele. E ele vive. Só porque ele vive, você está aqui. Quantas vezes ele te livrou da morte, da angústia e da tristeza, mas você está aqui porque ele vive. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí olha o que Jesus vai perguntar: crê tu nisso? Você crê nisso? Você crê que ele vive? Você realmente crê que ele vive? Porque se você crê, você confessa. Escute isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração, veja, não é só aqui, ó, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você precisa entender isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vamos juntos agora, serás salvo. A salvação passa pela ressurreição. Alguém me disse, Jesus é o Cordeiro da Páscoa? Amém. Jesus é aquele que morreu na Páscoa? Amém. Mas deixa eu te falar outra coisa, o quê? Jesus é a Páscoa. Ele é a Páscoa. Ele não é um elemento da Páscoa. Ele é a Páscoa. A ressurreição não fica dentro de um copo que ele pega e te dá. Ele diz, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a Páscoa. Eu sou Jesus Cristo que morreu por você. Eu sou aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou aquele que quer te salvar. Eu sou aquele que quer te queimar com fogo. Eu sou aquele que quer soprar o Espírito sobre você. Eu sou Jesus. Crê tu nisso? É a pergunta. Por isso, eu quero fazer uma pergunta aqui. Existe alguém aqui debaixo desse teto que gostaria de levantar a mão e dizer, eu acredito, eu creio, eu quero uma nova vida para mim, eu quero ter esta alegria no meu coração? Existe alguém? Se tiver, só dê um sinal com a mão e eu vou orar por você. Se existe alguém, me dê apenas um sinal. Eu, pastor. E eu vou orar por você. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, olha, você quer receber essa oração? Você quer receber essa oração? Eu oro com você. Existe alguém? Aleluia. Pergunte aí para quem está do seu lado. Você quer receber essa oração? Deus tem vida abundante. Deus tem poder. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh. Cante o mais alto que você puder, porque Ele vive. Só porque Ele vive tem salvação. Levante a sua mão. Não precisa mais ter medo, gente. Temor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que é que você sabe? Oh, aleluia! Ele está vivo. Pastor, eu acredito. Que bom, porque Ele está vivo. Pastor, eu não acredito. Acreditando ou não, Ele está vivo. Pastor, eu não entendo. Não importa. Ele está vivo. Pastor, eu não estou sentindo. Ele está vivo. E Ele vai passar aí pertinho de você. E olha gente. Olha para mim aqui. Ele está passando na sua frente. Ele está olhando na sua cara. E está assim, ó.
Então você vai dizer comigo: fica, Jesus. Fica porque já se faz tarde. Diga comigo: fica, Jesus. Fica porque já se faz tarde. Diga. Põe a mão no seu coração e diga: fica, Jesus. Fica, Jesus. Não passa reto não, volta, fica. Fica. Oh, Ele sopra o Espírito aqui nessa noite. Oh, sinta a presença dEle. Oh, aleluia. Oh. Vou terminar, mas quero fazer aqui um último convite. Jesus quer te dar um abraço. Você está aí arrebentado, arrebentada. Você está sofrendo com todas as tuas angústias e tristezas. Os discípulos também estavam. Mas Jesus apareceu lá e disse: olha, Pai seja convosco. Olha as marcas. Eu morri e ressuscitei. Talvez você precise de um abraço que Madalena deu em Jesus. Eu acredito que os discípulos fizeram uma roda ao redor de Jesus e o abraçaram. Por quê? Porque Ele está vivo. O Espírito Santo fala dentro do meu coração que você precisa de um abraço de Jesus. Eu não tenho a menor ideia do que você está passando, nem o que você está vivendo. E talvez você se esconda atrás, aí diz que você traz e mostra para todo mundo na igreja. Mas Jesus quer te dar um abraço. Oh, coisa gloriosa. Ele quer te dar um abraço e dizer no teu ouvido: Pai seja convosco. Eu ressuscitei. Eu levei todas as tuas enfermidades, todas as tuas angústias, todas as tuas tristezas. Se você precisa dessa oração, vem aqui bem rapidinho e nós vamos orar. Bem rapidinho e nós vamos orar. Bem rapidinho e nós vamos orar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, que coisa gloriosa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você que está aí, levante a mão e comece a agradecer por Ele ter ressuscitado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A tristeza. Oh, Jesus. Deus te abençoe, minha filha.
Aleluia. Vamos orar, levante a mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, te exaltar e te enaltecer. Porque nessa noite tu salva, nessa noite tu transforma, nessa noite tu abraça, nessa noite tu cura. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, porque tu vive, porque tu está no nosso meio, porque nós podemos sentir a tua presença, porque o nosso coração, Senhor, se aquece da tua glória. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és o Deus que cura, que levanta, que restaura, que transforma, que faz, que refaz. Tu é o Deus que abate, mas que exalta. Tu é o Deus que transforma. Tu é o Deus Todo-Poderoso. E tu está vivo. E nós queremos te agradecer e te louvar por este culto tão abençoado, onde declaramos, Senhor, que tu és o vivente, aquele que vive desde a eternidade, e que toda glória, toda honra e todo louvor pertence ao teu nome. Para a glória tua, nós adoramos e bendizemos e enaltecemos. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Abraça, Senhor, os angustiados, os entristecidos, e troca a angústia por alegria. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nos dê, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana cheia da tua glória, para a honra e louvor do teu nome. Amém. Erga a mão. Erga a mão. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje, amanhã, essa semana e sempre. E todos juntos dizemos: diga, Ele vive. Diga, Ele vive. Diga, Ele vive. Aplauda Jesus.